bom que aqui é tudo ensaiado, né? Está dando um retorno aqui para mim. Desliga o teu microfone. Aí, agora sim. Voltando, então, boa noite a todos vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coraçãozinho de cada um de vocês. Hoje é um motivo de muita alegria, né? Porque nós vamos estar falando mais uma vez sobre Deus, sobre tudo aquilo que o Senhor faz, que o Senhor fez e que o Senhor ainda há de fazer. A minha filha veio aqui agora perguntar para mim, pai, como que vai ser o nome da ministração? Eu falei para ela, nome, não creio que tenha nome, mas se eu fosse colocar um nome, eu colocaria, na verdade, Jesus Menino. Então, a gente vai falar, tentar passar para vocês, assim, para nós, para mim também, tem muita coisa que eu não imaginava e eu comecei a imaginar, sobre... A Bíblia não relata muitas coisas sobre o Jesus menino, né? A gente sabe bastante coisas do que Jesus fazia quando ele era grandão, né? Depois dos 30 anos ali que ele começou aquele ministério lindo e maravilhoso. Mas então a gente vai voltar um pouquinho aí numa retrospectiva assim bem alucinante. Vamos viajar um pouquinho nessa palavra aí e tentar imaginar ou até mesmo pensar o que Jesus pensava quando ele era do nosso tamanhinho, quando nós tínhamos aí 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, que eu achei aqui uma passagem aqui que a gente encontra ele aí com 12 anos, né? Na verdade, muitas pessoas acham que Jesus começou o ministério ali depois dos 30, né? Mas se enganam. Jesus já começou o ministério quando já estava dentro da barriguinha da Maria. Ei, a glória! Então, eu creio que ele fez muitas coisas quando ele era pequeno, né? Que a Bíblia não relata isso. Mas, em se tratando dele, né? Por ele, para ele, são todas as coisas, desde quando ele era pequenininho. Então, a gente vai tentar relatar aí algumas coisas, trazer para hoje, assim, né? Como que nós, jovens, né? Nós que hoje somos jovens, eu estou com 45 anos, mas eu sou jovem, meu espírito é jovem, né? A Bíblia diz que o espírito não envelhece, o espírito não morre. O nosso corpo, sim, mas isso aqui, quem interessa para quem? Só basta a gente cuidar dessa casinha aqui, porque o Espírito Santo está morando aqui dentro, né? Então, a gente tem que manter ela sempre limpinha. É por isso que nós estamos aqui, para a gente dar mais uma varrida, né? Tentar colocar para fora tudo aquilo que está escondido embaixo do tapete, porque limpar a casa por fora é fácil, todo mundo limpa, mas tirar aquela sujeirinha debaixo do tapete é complicado. Né? Então, primeiramente, eu gostaria de estar lendo aqui um texto com vocês. Se eu conseguir ler, eu vou ler. Eu acho que eu consigo, sim. Não está muito escuro, não. Então, vamos lá. Quem tiver a Bíblia, por gentileza, em Lucas, no capítulo 2, no versículo 41, para frente. Então, a Bíblia vai nos relatar um pouquinho desse menino. Né? Vamos começar por aqui, que a gente vai dar uma viajada legal aí. Então, se segurem suas cadeiras, coloquem o cinto de segurança e a nave vai voar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos embora. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Pai de quem? Do nosso menino. A festa de Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, já participaram da festa e eles estavam voltando para suas casas. Já terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procurando-no entre os parentes e os conhecidos. Então, eles não acharam Jesus e começaram a procurá-lo. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, olha esse menino, hein?
Passados já 3 dias, o acharam no templo. Poxa, esse menino deu um pouco de trabalho, hein? Os pais procurando ele 3 dias. Mas olha que lindo, onde é que ele estava? No templo. Assentado no meio dos doutores. E ouvindo-os, ele interrogava. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Vou dar só uma paradinha por aqui. A gente vai continuar daqui para frente. Mas só para a gente ter uma pequena ressalva nessa parte aqui de que Maria está falando: Filho, por que fizeste isso com a gente? Olha só, 3 dias desaparecido esse menino. A gente está falando do verdadeiro Filho de Deus, aquele que foi criado no ventre daquela mulher virgem, que todos nós conhecemos aí essa passagem, né? Cara, eu já fiquei muitas vezes desaparecido, já apanhei bastante. Minha mãe, nossa, corria atrás de mim, desesperada, louca. Isso porque eu ficava algumas horas desaparecido, hein? Então, vamos colocar aqui no lugar dessa mãe que estava procurando ele durante 3 dias. Mas lembre-se, estamos falando do menino Jesus. Então, ela deve ter ficado muito desesperada. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Isso eles falando para Jesus, né? E olha o que o nosso menino falou para ela. Por que me procuráveis? Está questionando ela. Por que vocês estavam me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Opa! Jesus, com 12 anos, já tinha a certeza e a convicção de que o verdadeiro pai estava lá no céu. Não rejeitando esse amor paternal aqui de Maria e de José. Mas, sabendo ele que o pai espiritual que o formou, que é Deus, sabia de tudo. Aqui tem um detalhe muito grande. A que voz nós estamos ouvindo? Nós, crianças. A que voz nós estamos ouvindo? Devemos prestar mais atenção na voz de Deus, não querendo tirar nenhuma autoridade dos pais, porque nós lendo a Bíblia aqui, a gente vai ver que em vários versículos ali diz que o pai tem que educar o seu filho, né? Tem que trazer o seu filho nos caminhos do Senhor, sempre, para que mais na frente a gente vai ver o que vai acontecer com a gente, quando a gente tiver crescidinho, grandinho. Então, não tirando essa autoridade, né? Porque, na verdade, nós estamos falando aqui de Jesus menino, só para ter uma ressalva aqui, que devemos, sim, prestar muita atenção nos nossos pais, claro, sempre, mas devemos estar atento ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai conversar com a gente. Então, a nossa intimidade com Deus, ela já deve vir desde agora. Desde agora. Vamos buscar tornar isso uma coisa permanente. Sempre, sempre, sempre. Para que a gente possa estar ouvindo. Então, vamos continuar. E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Mas, mesmo assim, desceu com eles. E foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. Aqui que está um ponto muito forte. Então, tendo feito tudo isso, Jesus ainda estava debaixo da autoridade dos pais, obedecendo sempre, em tudo, o que os pais falavam para ele. Esse pai, eu estou falando, é o pai carnal, né? Esse pai, José e Maria, todos nós sabemos. Então, Jesus era muito obediente a eles. A própria Bíblia está falando aqui, né? Se a gente pesquisar sobre isso, a gente vai ver que Jesus era muito obediente. Só que tinha que acontecer aquilo. Porque Jesus ali já estava demonstrando que o ministério dele ia ser aquele. Né? Ele nasceu para aquilo ali. E desceu com eles e foi para Nazaré. Tá, beleza. E sua mãe
guardava no coração todas essas coisas. Agora vamos lá. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Então aqui já deve ter pulado aí alguns anos, né? O que o escritor aqui estava falando é que Jesus estava crescendo como nós, é normal, tendo passado por todas as coisas que várias crianças naquela época dele também passaram. Ele com certeza ele devia ter coleguinha, devia ter amiguinho, né? Então tá. Aqui nós vimos então que Deus esteve na terra como homem, como menino, como bebê, desde o ventre da sua mãe, se fez carne para poder habitar junto com o seu povo, para aprender. Jesus veio também para aprender muitas coisas. Só para a gente tirar uma duvidazinha aqui sobre o que Jesus, na verdade, tinha que aprender. Lá em Isaías, no capítulo 7, a partir do versículo 14, vocês não precisam ler, pode ler depois. Claro que aqui, se nós formos ir mais profundo nesse contexto do que Isaías está relatando aqui, eu vou ler 2 versículos aqui para a gente. Na verdade, não está se tratando, não se trata bem da pessoa de Jesus aqui. Mas ele faz uma alusão a isso, de que ele já estava profetizando. Querendo ou não, já tinha uma profecia aqui, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Isso aqui ele está falando depois de uma grande guerra que as nações ali daquela época estavam tendo ali. Uma cidade queria derrubar a outra, né? Então Deus mandou Isaías lá para profetizar. Então, Isaías foi e falou: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, né? Ou Deus conosco. Então aqui vem agora um fato muito importante para a gente. Olha só, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tinha fadas será desamparada dos seus 2 reis. Estava falando de guerra. Mas aqui a gente vê, né, que Isaías já estava fazendo uma alusão daquilo que iria acontecer, já estava profetizando. Sabendo a gente que, se nós formos mais profundo, não se trata bem de Jesus, né? Mas eu creio que já estava profetizando aqui também, que ele era um profeta. Então, Jesus, naquela época, tinha que comer. Quando se fala em comida, muitas vezes na Bíblia, a gente vai ver a palavra comida. Então, comida se fala de palavra. Palavra. Então, ele ia ter que comer tanto uma palavra boa como uma palavra ruim para ele descobrir e saber discernir o que é o bem e o que é o mal. Porque Jesus é novo, é criança, é pequeno. Mesmo ele tendo já o Espírito Santo dentro dele, mas ele vem em carne e osso para mostrar para nós que é possível, sim, hoje, uma criança da nossa geração ser uma criança cristã. Claro, com os mesmos desejos das outras crianças, mas com algo a mais. Qual seria esse algo a mais? O Espírito Santo de Deus habitando em seu coração, conversando, tendo intimidade e deixando que o próprio Espírito o mova. Como eu falei, intimidade é a base de tudo. Então, quando ele está falando aqui em manteiga, quem de vocês aí pega uma manteiga e vai comer ela pura? Complicado, né? Eu não gosto. Eu creio que várias pessoas também não gostam. Mas, totalmente diferente do mel. Mel é bom, mel é doce. Se você colocar o mel na boca, é bom, é gostoso. Se você colocar uma manteiga, é ruim, não é muito bom. Então, aqui, ele já está fazendo, ele já está dando uma diferença do que nós, hoje, como seres humanos, né, como crianças, já vindo nesse caminho,
devemos saber qual que é a diferença, o que é bom e o que é ruim para a gente. Então, a gente tem que comer o mel e quando a manteiga vir passar nos seus lábios, se você for tentar passar a sua língua, você vai rejeitar, porque é ruim. Então, isso que os nossos pais carnais, têm que passar para a gente. Tem que passar o mel, mas também tem que passar a manteiga, para a gente crescer discernindo o que é bom e o que é ruim para o nosso crescimento. Eu quis trazer essa passagem aqui para tentar com que a gente entenda um pouquinho sobre a palavra doce e aquela palavra amarga, aquela palavra ruim, que muitas vezes vem como uma seta que nos tira dos nossos caminhos. Muitas vezes a gente deixa de ler uma Bíblia para jogar um videogame, né, ou até mesmo. Isso não é errado? Claro que não. Nós somos jovens, a gente necessita também dessas coisas, né? Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu limite. E, como eu falei, a gente tem que descobrir o que é bom e o que é ruim. O que a gente pode ou não comer. O que é mel e o que é a manteiga. Aqui. Então, por isso que nós sempre devemos, claro, nunca deixar de ter os nossos conselhos dos nossos pais, que são cristãos. Né? Eu creio que aqui todo mundo tem os pais cristãos, e por isso que a gente deve atentar sempre a isso. Ah, mas isso é uma baboseira, porque eu sou criança, eu não preciso disso. Não. A gente precisa, sim. Eu nunca tive essa oportunidade de hoje, que muitos de vocês, né, têm. No caso, quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos, a gente não tinha essa, como é que eu vou falar, essa oportunidade, digamos assim, de estar aprendendo hoje através de uma internet. Naquela época, nem telefone não existia, então tudo era mais complicado. Eu conhecia duas igrejas. Eu conhecia a Igreja Católica e conhecia a Igreja Deus é Amor. Eu conhecia essas duas igrejas. Deus é Amor porque eu passava na frente. E a Igreja Católica porque eu tinha que ir todo domingo com os meus pais, né, aprendendo muitas coisas erradas, que hoje, graças a Deus, né, Deus mostrou para a gente o que é o certo, o que é o errado, o que é a manteiga e o que é o mel. Mas vocês aqui agora estão tendo essa oportunidade de descobrir verdadeiramente o caminho certo para que a gente possa traçar ele e começar de agora. Mesmo Jesus com 12 anos estava lá no templo pregando, questionando muitas coisas. Por quê? Porque ele estudava antes. Gente, a gente não pode ser hipócrita de querer achar que só porque Jesus menino ele era um Deus que ele chegou lá sabendo tudo. Claro que não. Claro que não. Eu creio que ele estudava em casa com seus pais que eram cristãos, né? Então ele teve bons ensinamentos. Claro, através do Espírito Santo que foi dando Jesus se sobressair em tudo, mas ele buscou isso. Ele quis isso. Por quê? Porque a natureza do Deus Pai Todo-Poderoso estava dentro dele. Quer um exemplo? O filho que tem um pai caminhoneiro, pergunta para o filho o que ele quer ser. Eu quero ser caminhoneiro igual ao meu pai. Uma menina que tem uma mãe que é médica, pergunta para ela o que ela vai querer ser. Claro, isso eu estou falando de famílias estruturadas, né? Famílias alinhadas, que passam coisas boas para os filhos. Então, eu estou querendo trazer esse lado, né? Se você for perguntar para uma menina o que ela quer ser, eu quero ser igual à minha mãe. Então, Jesus já tinha isso dentro dele. Já foi gerado junto com ele. Assim como é gerado em nós também. Só que, às vezes, a gente demora um pouco para discernir isso, para descobrir isso dentro da gente. Por isso que nós precisamos passar por esse processo, desde criança. Tudo na vida é um processo. Eu já ouvi várias ministrações sobre processo, e a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, tudo é processo. Tudo tem um processo. Por isso que a gente deve e tem que buscar
mais sobre Deus, para que a gente possa seguir esse caminho e descobrir realmente qual que é a nossa vocação, o que Deus realmente quer. A gente não pode esperar chegar a uma certa idade para depois descobrir o que quer ou o que não quer. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que a gente tem que viver o dia de hoje como se fosse o último, fazer valer a pena. Sabe? Fazer valer a pena esse dia. Poxa, se eu tenho a oportunidade de ler e de buscar e de estar falando com meus amiguinhos sobre como Jesus é bom, poxa, minha família vive bem por causa que a gente tem Jesus no coração e está passando isso, vai ser muito gratificante, com certeza. Né? Claro, a gente jamais pode deixar de ser criança, porque Jesus também era criança. Eu creio também que ele, quando ele era pequenininho, ele brincava. Ele se sujava. Jesus fazia pipi e cocô também. Sim, ele era humano, de carne e osso. Não tem como a gente negar isso. Né? Então, essa é a essência que a gente deve buscar. Porque, na verdade, nós estamos aqui apenas de passagem. Ei, eu ouvi uma vez, eu acho que foi aqui, se não me engano, acho até que foi a Suzana, que falou que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos, sim, embaixadores de Cristo. Ei, você, menino, menina, você também você já foi colocado aqui para fazer isso. Né? Nós somos embaixadores de Cristo. Eu lembrei de uma história que vocês vão entender mais ou menos o que é ser um embaixador, na verdade. Né? Certos soldados foram para a guerra lá no Afeganistão. Pensa, os soldados americanos envolvidos lá naquela guerra. A gente sabe que quando eles vão para lá, eles ficam muito, muito tempo, né? Anos e anos, né? E quando eles voltam, quando eles estão para retornar, sempre as pessoas fazem festas lá no aeroporto, esperando, poxa, eles são os nossos heróis. Né? Eles foram lá brigar pela nossa nação. E uma certa vez, chegando no aeroporto, um soldado perguntou para o outro assim, cara, olha só, olhando na janelinha do avião, olha só, olha lá, bandeirinha, né? O povo balançando aquelas bandeirinhas, bem-vindo, a bandeirinha dos Estados Unidos, da nação, e tudo aquilo acontecendo ali, festa, balões, e a banda tocando, paraná, paraná, paraná. E o cara estava meio que triste, assim, né? E o amigo dele perguntou, cara, mas, poxa, vamos se alegrar, olha só, nós estamos retornando para casa. Ele olhou e falou assim, nós não estamos retornando para casa. A nossa verdadeira casa é lá no céu. Então, olha só o entendimento desse camarada, né? Que vai haver festa. Vai haver festa, sim. Quando nós estivermos chegando na nossa verdadeira casa, aí sim vai ter uma verdadeira festa. Deus e seus anjos vão receber cada um de nós com uma grande festa. Queridos, não tem como negar isso. Por quê? Porque nós fomos mais do que vencedores. Nós lutamos uma guerra que foi posta nas nossas mãos. Nós, em espírito, viemos em corpo habitar numa terra que não é nossa. Que não é nossa. Por isso que nós somos embaixadores. Nós viemos para cá para tratar coisas da nossa casa, né? Do nosso reino. Que, querendo ou não, nós já fomos gerados antes mesmo da fundação do mundo. Olha só como isso é forte. Deus gerou, imagina, Deus gerando você aqui. Ah, agora eu vou gerar você, Luciano. Olha, você vai lá, você vai fazer isso, 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 aquilo. O propósito que eu tenho para você é esse. Puf, o fôlego da vida soprou e eu nasci, estou aqui. Tentando descobrir qual foi esse propósito. Muitas vezes, nós não conseguimos entender, na verdade, o que Deus quer assim passar, porque é um mistério tão grande, tão enorme, que é difícil. Quer ver um exemplo mais ou menos assim do que eu estou querendo dizer para vocês? Para a gente descobrir coisas do Espírito só se você estiver no Espírito. Não adianta. Não tem como um corpo, o nosso corpo, a nossa alma, tentar descobrir coisas do Espírito. Não tem como, vai ser muito difícil. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Para que Ele nos revele, Ele faça essa ponte. Olha, o teu propósito é esse. Não faça isso, não faça aquilo.
dando um rumo para a nossa alma e para nosso corpo. Tudo aquilo, todo desejo que a nossa alma quer, pode ter certeza que não é o mesmo desejo do espírito, porque há um conflito aí. Eu sei que o que eu vou falar agora vai ser um pouquinho forte, mas é necessário falar. Se você for numa pessoa hoje, drogada, uma pessoa que usa droga, se você chegar e falar para ela, se ela gosta de usar droga, ela vai dizer que não. Só que é um vício, é uma coisa que ela precisa, necessita, mas ela vai dizer que não. Sabe por quê? Porque ainda tem um espírito dentro dela. Mesmo que a sua chama seja assim, ó, bem pequenininha, queimando lá dentro, o espírito ainda arde dentro dela. E se você falar de Jesus, através do Espírito Santo, se você for uma pessoa de consagração, uma pessoa de oração, uma pessoa que se prepara para fazer aquilo que Deus te pediu, se você chegar nessa pessoa, com certeza, eu aposto que vocês quiserem, ela vai chorar. Ela vai chorar, ela vai se desesperar, porque aquela chaminha do Espírito que está dentro dela vai começar a iluminar. Então, é notório isso. Não tem como. Tanto é que quando a gente peca, quando a gente tem algum pecado que a gente comete, vem um arrependimento, sim. Vem um arrependimento. Na verdade, para nós é o arrependimento, né? A gente já está acostumado a falar, me arrependi. Muitas vezes a gente se arrepende de coração, outras vezes não. Mas é o Espírito clamando, mesmo que seja bem fraquinho lá dentro de você, mas ele clama. Ele clama lá dentro. Ele diz, ei, não foi para isso que eu fui chamado. Não saia do meu propósito. Então o Espírito se entristece, fica triste, por isso que ele vai se apagando dentro da gente. Mas quando chega uma palavra de conforto, quando chega uma palavra de amor, esse Espírito ele já vai dar aquela chama, vai dar aquela pegada e a pessoa na hora vai chorar, ela vai sentir, porque vai passar para a emoção, ela vai começar a queimar a alma. Aí a alma clama através do Espírito. Então é isso que nós devemos cuidar. Então por isso é tão importante a gente falar desse amor maravilhoso, né, que é o amor de Jesus, para aquelas pessoas que não conhecem, para que a gente possa estar se revestindo de tudo aquilo que for bom. Né? Em Efésios, se eu não me engano, fala sobre as armaduras de Deus, né, para que a gente possa se revestir de tudo aquilo que Deus já, ele já está nos dando as armas. Ó, tá aqui, pega o capacete, né? Pega a couraça, pega a palavra, pega a espada. Então, ele já está te dando tudo, está aqui. Então, basta a gente vestir isso e ir para a guerra, porque é uma guerra. Tanto na nossa escola, quanto em casa, na rua com os nossos amiguinhos, até mesmo você lá, andando de skate, surfando numa praia. Sempre vai ter ou vai aparecer uma oportunidade boa para que a gente possa expressar aquilo que já está dentro da gente. Aquilo que já está fumegando dentro da gente. A quantidade de chama que esse espírito vai acender vai depender de cada um de nós. Ó, soprar. Quer ver uma brasa arder em chamas? Coloca a brasa numa churrasqueira e faz um ventinho. Vai lá e faz o ventinho. Para você ver o que vai acontecer naquela churrasqueira. O fogo já vai vir. O fogo quer vir para fora, querido. Mas ele precisa que você sopre. Sopre. Quando Deus fez Adão, o que ele fez? Ele soprou o espírito dentro de Adão. Então, esse espírito que a gente não pode sufocar, que a gente não pode deixar com que a brasa se esconda, porque ela jamais vai apagar. O espírito não se apaga. Jamais. Não tem como. Claro, só depois que você morre que o espírito vai voltar para Deus aí. Mas em vida, essa brasa, ela jamais vai se apagar. Ela vai estar ali. Por mais que você seja mau caráter, por mais que você faça tudo errado, a brasa ainda vai estar ali. Só depende de cada um de nós
o quanto de vento ou o quanto de sopro nós vamos colocar para dentro, para que essa chama, essa brasa, ela queime novamente. Ela faça com que o espírito clame e fale: ei, corpo, ei, alma, para agora, porque tudo isso que você está fazendo não é de Deus. Eu vou te queimar. Por isso que Paulo fala: não sou eu, mas quem vive. Cara, isso é muito forte. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo: ei, a minha chama, a minha brasa está querendo sair para fora da churrasqueira. Quando a gente chega num ponto de falar isso, de ter a certeza de estar falando isso, é porque o fogo deve estar muito forte, querido. O fogo já... Viver é Cristo, mas morrer é lucro. Imagina como é que não está essa chama dentro desse camarada, que teve as mesmas perseguições, as mesmas coisas, tudo aquilo que aconteceu com Jesus também, perseguido, humilhado, ele passou também. E muitas vezes a gente passa. Às vezes não num grau tão quanto esse, mas a gente passa, às vezes na escola, né? Com um amiguinho que fala para o outro que você é gordinho, que você é feinho, né? Que você tem um cabelo feio, entendeu? Fazendo isso, fazendo com que você se entristeça, fazendo com que você fique triste, entendeu? Poxa, os meus pais são cristãos, né? Eu vejo sempre falando de Deus. Por que essas coisas acontecem comigo? Porque é preciso. Porque é necessário Deus já ir curando desde agora. Olha, Jesus no mel e na manteiga. Ele precisava daquilo. Porque no dia que ele já estava ali forte, né, em Deus, grandão, já que Satanás apresentou todas aquelas coisas para ele, ele simplesmente disse que não. Ele rejeitou tudo aquilo para mostrar para mim e para mostrar para você que está aí desse outro lado da telinha que a gente é capaz, sim, que a gente precisa e a gente tem a necessidade de fazer isso, de negar tudo aquilo que for ruim para as nossas vidas. Eu passei por várias situações ruins, desde a minha adolescência até agora, sem entender o que era o verdadeiro evangelho. Muitas vezes fui afastado através da religião, outras por causa de mim mesmo, por causa que eu estava tentando apagar essa brasa, não queria. Estou falando na minha juventude, quando eu era jovem mesmo. Fiz muitas coisas erradas que eu me arrependo, que eu acho feio hoje, que não quero nunca mais voltar a fazer. E que hoje, graças a Deus, a gente tem o Espírito Santo que nos convence daquilo que é errado, daquilo que não é bom fazer. E eu estou tentando passar aqui para vocês um Jesus menino que cresceu, que plantou, que deu seus frutos maravilhosos, que pagou, que veio para fazer tudo aquilo que o papai mandou ele fazer, cumpriu todos os propósitos, sem erros, sem pecados. Ele foi... Nossa, falar de Jesus é difícil, porque e ao mesmo tempo é fácil, né? Pelo que ele era, pela simplicidade dele. A própria Bíblia fala que ele não era bonito. Ele era bem feinho, assim, igual a mim. Igual a você, né? Que se acha tão feio, né? Que não... porque eu tenho isso comigo, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso em mim. Ei, Jesus também era feinho, não era bonito, não. A Bíblia fala. Só não lembro agora onde que está, mas ela está ali. Está ali. Isso, pouca formosura. Ele era de pouca formosura. Mas o amor de Deus prevalecia nesse homem, que ele conseguia amar. Que ele conseguia amar mesmo aquele que um dia falou: ei, eu jamais vou te negar. Mesmo amando aquele que ele sabia que ia trair ele.
mas ele colocou na mesa junto com ele e falou, não, você vai fazer parte do meu sangue e você vai fazer parte do meu corpo. Mas como, mestre? Ele vai te trair. Satanás botando seta. Não. Eu amo. Mesmo sabendo que você vai me negar, mesmo sabendo que no pior dia da minha vida, eu vou estar lá naquela cruz, pendurado, sendo humilhado. Eu vou olhar para os lados e eu não vou te ver. Não vou te achar. Mas mesmo assim, eu te amo. Mesmo assim, eita, Jesus está falando para você, eu te amo e sempre vou te amar. Só quero uma coisa de você, uma. Sopra. Sopra. Sopra dentro desse seu coraçãozinho coisas boas, coisas de Deus, que o fogo vai pegar, querido. Que o fogo vai pegar e vai querer sair para fora e você vai ficar com sede, com fome, com vontade dele. A cada dia mais. Isso não é assim, ó, um estralar de dedo não é mágica, não. Ei, Jesus não fez mágica. Jesus não foi feiticeiro. Ele foi santo. Santo. Ele foi e ele é santo. Desde pequeno, desde criança. Crescendo junto com a gente, no mesmo ambiente que todos. Ele ficou velho, chegou aos 33 anos, velho, não era mais aquele moço, não era mais aquela criança de 12 anos que estava lá questionando os senhores, os doutores da lei, mas ele envelheceu junto com o tempo que era para ser. Jesus reinou na terra porque ele era o rei, aquele pouco tempo que era para ser, para mostrar para mim, para mostrar para você que ele te ama, que ele te ama, que nós somos as meninas e os meninos dos olhos de Deus. Isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Vamos sempre pensar no menino Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ser igual crianças, porque as crianças reinarão o reino. Devemos ser igual crianças, apaixonadas. Por isso, queridos, a nossa chama jamais deve apagar. O que eu tinha para lançar, o que eu tinha para soprar dentro do coraçãozinho de vocês hoje, era sobre isso. Sobre que nós hoje possamos enxergar Jesus como um menino que era, que é e que sempre será santo. Santo, santo e santo. Que morreu por mim e morreu por cada um de vocês aqui. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entrego essa palavra para vocês do fundo do meu coração através do Espírito Santo de Deus. O que eu falar a mais disso daqui não será de Deus. Não será do Espírito, será de mim. E isso eu não quero carregar nenhum peso sobre a minha vida mais. Todo o peso que eu tinha nas minhas costas, eu já lancei. Ele mesmo falou, ei, eu vou carregar. Tudo aquilo que você acha que para você é um peso, para mim não é. Eu vou me entregar. Ninguém vai tirar a minha vida. Eu vou dar a minha vida por cada um de vocês. Então, sempre que a gente for tentar, sempre que a gente for pensar em cometer algo de errado, isso eu estou tomando para a minha vida hoje, com 45 anos. Eu estou tomando para mim hoje. Tudo aquilo que eu for pensar em fazer que vai entristecer ou que vai apagar, abafar essa brasa, eu estou lançando fora. Eu estou pensando naquele menino Jesus, aquele menino que nasceu e que morreu por mim e por você. Não posso entristecer mais esse coração. Não posso mais fazer isso. Não posso. Não é por mim. Não é por cada um de vocês aqui. Não. É por ele. É por ele e para ele. São todas as coisas. Todas as coisas. Qualquer coisa que você for fazer,
que você achar, pergunte para o Espírito Santo. Se aquilo for te afastar, ou se aquilo não vir a trazer coisas boas para você, não venha somar naquilo que Deus quer para você, ei, menino e menina de Deus, assim como Jesus menino fez, faça, diga não. Não preciso disso. Eu não quero isso. Porque o meu menino Jesus, que disse não, quando Satanás veio oferecer para ele tudo aquilo de bom, eu também tenho esse poder de dizer, ei, eu não quero. Eu não quero esse cigarro que tu está me oferecendo na escola. Ei, eu não preciso dessa bebida que você está me oferecendo na balada, porque na balada eu nem vou. Ei, não preciso da tua amizade, camarada, porque você só quer trazer contenda, você só quer trazer fofoca. Não preciso disso, meu irmão. Não preciso. Se afasta, devemos andar com pessoas que acrescentam para a gente, que nos faz, que nos ajudem a soprar mais uma vez para que a nossa brasa saia para fora da nossa lareira, saia para fora da nossa churrasqueira, que ela asse, que ela torre essa carne, sim, que ela queime essa carne, que ela jogue fora tudo aquilo que for ruim, que só fique as coisas boas dentro do seu coraçãozinho, porque quando você estiver com a minha idade, você vai dizer, ei, aquele menino, Jesus me deixou assim hoje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde cada um de vocês, que essa flecha ela foi lançada com muito fogo, que ela possa acender ainda mais essa brasa que está dentro do seu coraçãozinho, que ela possa fumegar, arder em amor e paixão, primeiramente a Deus, e depois por cada um que estiver ao seu redor, por cada ente querido, por cada amiguinho, por cada amiguinha, que você possa amar, que você possa falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Satanás e que as faces do mal não prevalecerão sobre você, porque o seu coração está pegando fogo, e aonde há fogo, há luz, e aonde há luz, não há trevas. Amém, queridos? Muito obrigado. Deus abençoe.